Que alegria hoje ter você que está em casa, mas também ter tantos aqui na Fonte da Vida, nesta tenda de oração. Seja bem-vindo à nossa casa e agora aqui na nossa tarde de misericórdia. Seja bem-vindo você que reza de casa conosco, que está também vivendo essa tarde intensa de oração junto conosco. Hoje eu queria ler para você os escritos da própria Lúcia, de 1937, no seu livro Memórias. Ela diz assim: por esse tempo, Francisco e a Jacinta pediram e obtiveram licença dos pais para começarem a guardar o rebanho. Deixei, pois, essas boas companheiras e substituí por meus primos Francisco e Jacinta. Combinamos então pastorear os nossos rebanhos nas propriedades dos meus tios e de meus pais, para não nos juntarmos na serra com os demais pastores. Então, ficava só os três e as ovelhas de um lado e do outro, de uma família e da outra. Um belo dia, fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade dos meus pais, que fica ao fundo do dito monte, voltado para o nascente. Aí, pelo meio da manhã, começou a chover uma chuva miudinha, pouco mais que orvalho. Subimos a encosta do monte, seguidos das nossas ovelhinhas, em procura de um rochedo que nos servisse de abrigo. Foi então que, pela primeira vez, entramos nessa caverna abençoada. Aí passamos o dia. Apesar da chuva haver passado e de o sol se haver descoberto, lindo e claro, comemos a nossa merendinha, rezamos o nosso terço. Terminando a reza, começamos a jogar as pedrinhas. Alguns momentos havia que jogávamos e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista do que se passava. O dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminhava para nós a tal figura que já falei, a figura do anjo da paz. A Jacinta e o Francisco ainda nunca tinham visto. A primeira aparição foi para Lúcia e outras crianças. Agora aqui estaria sendo a primeira onde estavam os três, Jacinta e Francisco e Lúcia. A Jacinta e o Francisco ainda nunca tinham visto, nem eu lhes havia falado dela. A maneira que se aproximavam, íamos divisando as feições. Um jovem, de 14, 15 anos, mais branco que se fora de neve. Dizem em alguns outros escritos que era como se fosse transparente. O sol tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Ajoelhando-se em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Lúcia dizia que Deus iniciou a preparação dos instrumentos que escolheu. Ele enviou o anjo para preparar, para afinar estes instrumentos, para que eles fossem o que Deus desejava deles. Com essa meditação, ouvindo a própria Lúcia falar, a gente pode perceber a simplicidade da criança. Estávamos ali com a nossa merendinha e o anjo chega. E ele chega dizendo: não temais, sou o anjo da paz, e ensina aquelas crianças uma oração. Medo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o medo, ele tem 2 caminhos dentro de nós. O medo é uma emoção básica que todos nós temos. Todo ser humano tem que ter medo. Isso faz parte. Só que o medo, ele tem 2 caminhos. Ou eu vou utilizar ele para o meu bem,
É bom que eu tenha medo de alguma coisa e me proteja. O medo pode me proteger, o medo pode me fazer um pouco mais prudente, o medo pode me fazer adiantar alguma coisa para que não aconteça o que eu não quero. O medo, ele tem um papel de proteção. A gente tem medo, a gente é mais cauteloso, a gente se protege. Só que o medo, ele também pode tomar um caminho negativo dentro de nós e nos tornar escravos. Então, você vai ver na Bíblia várias vezes dizendo: vós não sois escravos do medo. O medo, ele também tem esse terrível poder de nos paralisar. Então, ou ele te protege, ou ele te adoece. De que medo que o anjo está falando com essas crianças? Não tenhais medo. Não é um medo de proteção, mas é um medo de adoecimento. Vocês estão num período de guerra. Naquela época, muitos jovens tinham ido para a guerra. O irmão tinha ido para a guerra, o próprio irmão de Lúcia estava na guerra, eles estavam nessa tensão para saber se o menino ia estar vivo, se o menino ia estar morto. Então, eles estavam sob tensão, eles estavam sob um período de tensão, tinha uma epidemia também rondando, então, e não se podia rezar naquela época. Então, estava havendo uma proibição de oração, as igrejas estavam fechadas. Então, você imagina, tudo favorecia para a criança ficar com medo. Tudo favorecia. E o anjo começa por aí. Não tenha medo. Orai comigo. Qual o remédio que o anjo deu para as crianças não terem medo? Preste atenção. Orai comigo. Sou o anjo da paz. Ou melhor, não temas. Sou o anjo da paz, orai comigo. Essa frase tem 3 partes que nós vamos meditar ainda mais no dia de amanhã. É isso que eu quero, que você não queira perder nenhuma tarde da misericórdia, mesmo que você esteja assistindo depois, não queira perder nada, porque nós vamos nos apaixonar, nos encantar com este mistério que aconteceu em Fátima e que está acontecendo agora, em mim e em você. Nossa Senhora de Fátima, nos ajude nesse caminho de profunda conversão. Deus te abençoe e até amanhã. Fica ligado.